dia, seja bem-vindo a mais um podcast Dica de hoje. Vamos falar sobre ações, mais especificamente sobre o segmento de transmissão. E claro, você já sabe, nesses dias de conversa sobre ações, o meu companheiro aqui de papo é o chefe, o analista CNPI Daniel Nigri, que também é fundador do Dica de hoje. Muito bem-vindo, chefe. Oi, bom dia, Paty. Dia movimentado hoje de manhã por causa da invasão da Rússia na Ucrânia, mas vamos seguir o esquema aqui e falar sobre as ações que a gente já tinha imaginado, já tinha falado, até eu tinha adiantado lá na monitoria do Dicações, que seria essa comparação entre Taesa e Transmissão Paulista, e o pessoal se animou muito. Então vamos seguir aí nessa linha, porque a gente já sabe que longo prazo todos esses distúrbios, todos esses ruídos acabam ficando pequenininhos. Todos os distúrbios e ruídos do passado, hoje em dia, quando a gente olha o gráfico, a gente vê que eles representam pequenos pontos. Então, um pequeno comentário inicial com relação a quem quer alguma visão sobre isso é deixar o longo prazo fazer o trabalho dele. E, enfim, bom dia para você também. Sempre um prazer estar aqui falando com você. Muito obrigada, chefe. E sim, realmente, a notícia do dia com certeza é essa possibilidade, na verdade, mais do que possibilidade, esse conflito geopolítico que com certeza afeta diversos países de uma forma também indireta, claro. E temos também notícias aí da Sul América e da Rede D'Or, do dividendo da Petrobras, mas é aquilo que a gente sempre fala, notícias nunca faltam. Sempre algum negócio vai movimentar. E aí espera então a notícia sair pelos canais oficiais, analisa o que de fato está acontecendo e aí toma a tua decisão. E com certeza os assinantes do Dica de hoje vão ter lá nos relatórios e também nos grupos referentes às carteiras as indicações do que o Daniel acredita que seja mais apropriado fazer nesse momento, tanto em relação à questão da seguradora da Sul América, quanto da Petrobras e também, com certeza, em relação a possíveis ativos que sejam impactados em relação a essa guerra, né, esse movimento aí geopolítico que está acontecendo na Ucrânia. Bom, vamos começar então por Taesa, pode ser? Podemos. Vamos lá então. Vou fazer um resumo básico aqui para que vocês possam, então, estar contextualizados do que veio de resultado em 2020 e também especificamente do quarto trimestre de 2021, para que o Daniel possa, então, depois dizer se ele gosta ou não do ativo e quais são os pontos que ele acredita que devem ser considerados, principalmente quando se fala em precificação desse ativo. Então, o resultado regulatório veio bom, uma receita de 550 milhões contra 382 milhões no quarto tri de 2020. No ano, a mesma coisa, a receita aumentou mais de 20% contra 2020. E, claro, a questão do regulatório, a gente não pode deixar de colocar aqui o IGPM na conta, né? Por quê? Porque ele afeta as concessões. As concessões são ajustadas pelo IGPM. E no período, o IGPM teve um aumento de 37%. E também teve um aumento do IPCA de 8%. Mas não foi só isso, não, que aumentou a receita. Tiveram novos ativos aí na conta que contribuíram com mais de 213 milhões, que foi justamente a inclusão de Janaúba nessa conta. E claro, vem aquilo que todo mundo gosta quando se fala em transmissão, a RAP. E foram 2,9 bilhões, um aumento de mais de 32%. E aqui sim, IGPM nas concessões, afinal, aumenta o indexador, aumenta a receita do ano. O EBITDA igual, aumentou mais de 55%. A margem aumentou, foi de 79% para 81%, a margem EBITDA, né? E no ano, no acumulado dos 12 meses, também aumento de EBITDA mais de 20%. E, de novo, é importante sempre deixar claro, não é só eficiência, não é só IGPM. Novas operações que não estavam na conta em 2020 também precisam ser consideradas. E, claro, como sempre, em épocas de juros altos, as despesas financeiras pesaram.
A dívida aumentou. Então, uma dívida bruta aí de 6,6 bilhões, uma líquida de 6,2 bilhões, menor que o ano passado, mas maior que o terceiro tri de 2021. E aí chega aquele indicador que todo mundo presta bastante atenção, que é a dívida líquida EBITDA, de 4,2 vezes. E o lucro líquido, então, regulatório, aí o chefe vai poder explicar para vocês daqui a pouquinho a diferença entre regulatório e FRS, o que vocês precisam tomar cuidado, né? O lucro líquido de 107 milhões aumentou menos, mas aumentou 14%, e em 2021 um recuo de 41%, fechou então em 387 milhões. E a pergunta, então, para o Daniel é a seguinte. Primeiro, tu gostou do resultado? Taesa é um ativo que te agrada? É um ativo que você vê possíveis gatilhos? Está fazendo aquilo que, entre aspas, projetou? Ela está conseguindo, estrategicamente, fazer acontecer os resultados que ela havia previsto? Boa. A Taesa é uma empresa que é interessante, né? Porque ela nunca tem gatilho nenhum e ela segue subindo sempre. Então é muito bacana isso, porque ela vai seguindo mais ou menos de acordo com a inflação ao longo do tempo. E ela também acaba distribuindo um grande dividendo que faz com que muitas pessoas físicas tenham essa determinada empresa. Com relação à questão do se ela está seguindo ou não aquilo que determinava, eu acredito que sim. Né? Lá atrás, em 2017, tem vídeo meu no YouTube falando que eu tinha muito medo em relação à Taesa porque ela não fazia investimentos. Então, seria muito contraditório da minha parte agora reclamar que, por exemplo, ela está com uma dívida mais alta porque ela fez investimentos, né? Porque senão é aquela coisa, você reclama se não faz, mas reclama também se faz. E eu acho que nenhuma empresa, quando ela ganha a licitação lá atrás, ela ia imaginar que nesse momento os juros do Brasil estariam tão altos e teria uma visão aí de mais alto ainda. Mas é o que ela chega a falar na demonstração financeira dela. O que ela chega a falar aqui? Que ela é um ativo que ela pode ter a dívida e inflação, mas ela acaba sendo uma proteção também contra a inflação. Então, por mais que a RAP tenha um descasamento e talvez demore 1 ano para aparecer a conta, ela vem, ela aparece e ela gera esse EBITDA maior. Então, a Taesa, para mim, continua sendo uma boa opção. A gente lá na Dicaprev vai subir um pouco o preço-alvo, só que a ação subiu também, pode ser que ela ainda continue abaixo do valor de compra, mas é uma empresa que me agrada, principalmente para quem já tem a empresa e vai carregar ela para o longo prazo. Com relação à questão do contrato de concessão, eu abri aqui os ativos de contrato de concessão, eu não sei se as pessoas entendem bem isso. A Taesa, ela tem o direito, né, de poder explorar essas linhas de transmissão. Algumas dessas linhas já eram linhas montadas lá atrás e que ela ganhou esses contratos de concessão, lembrando que um dos controladores dela é a própria CEMIG, que já expôs a vontade dela de sair da Taesa, então isso a gente pode falar um pouquinho também no futuro, mas ela tem também alguns ativos que são greenfield, né? Eles começaram lá atrás sendo uma terra, né? Vários lugares ali que ela tinha que subir as linhas de transmissão dela, ligar todas elas e energizar. Bem basicamente seria mais ou menos isso. Aí ela torna essa linha operacional e essa linha liga todo o sistema integrado nacional. Né? Então, hoje em dia, o Brasil ele não tem mais esse risco, né, sei lá, às vezes tem excesso de energia no Nordeste, mas falta no Sul. Antigamente, a gente poderia ter um racionamento no Sul e não ter, por exemplo, no Nordeste, ter uma sobra de energia no Nordeste. Hoje em dia, o sistema é todo integrado, graças a essa grande quantidade de linhas de transmissão, e a tendência é que cresça a quantidade de linhas de transmissão necessárias no futuro. A Taesa, ela fez alguns investimentos, e aqui a mutação do ativo de contrato de concessão, que eu acho que talvez seja a tabela mais importante, a gente percebe aqui, eu vou pegar logo consolidado. Já na UBA, que você falou muito bem, entrou mais 548 milhões de adição do ativo de contrato de concessão. Santana, que talvez seja a próxima grande que vai entrar no resultado da empresa, entrou 317 milhões.
e a SPT aqui, que já é uma sobrinha de antes, 42 milhões. Essas foram as três principais. Então, quer dizer, o ativo do contrato de concessão em 31 de dezembro era 9 bilhões e 300 milhões, entrou 915 milhões. A remuneração, né, que é a parte do mais o regulatório, 807 milhões. Correção monetária desse ativo do contrato de concessão, 1 bilhão 216 milhões, e ela teve de recebimento 1 bilhão 190. Então, saiu de 9 bilhões e 300 milhões para 11 bilhões 120 milhões. Então, esse aumento do ativo do contrato de concessão me dá mais segurança de aumentar o preço justo. Por quê? Porque a próxima inflação não vai mais corrigir sobre 9 bilhões, vai se corrigir agora sobre 11 bilhões. Então, mesmo que a inflação caia um pouco, ela vai acabar sendo corrigida por um valor muito maior, um valor 20% maior. Então, isso é o que faz com que o preço da Taesa vá subindo, 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 subindo ao longo do tempo. Tá? Uma coisa que é importante a gente dizer é o seguinte: tem que tomar um certo cuidado para você não subir muito, igual eu tenho visto aí no Instagram, porque é uma empresa que, bem ou mal, para uma transmissora de energia elétrica, ela já está trabalhando aí com 2 vezes o valor patrimonial, que não é tão saudável assim. Tá? Então, segue essa ressalva, porque a gente viu que a Taesa entrou aí no... Né, as pessoas amam a Taesa, ela está subindo, e as outras não, né? E aí a transmissão paulista é a Alupar. Então, de início, eu acho que vale a pena a gente falar sobre essas partes aqui. E é importante lembrar, né, gente, que o IPCA, ele impactou as debêntures, né? Então, o Daniel falou agora sobre a questão do IGPM, ele mostrou para vocês justamente esses números, como eles influenciaram a RAP, inclusive, com a entrada de novos ativos, mas no caso do IPCA, então, ele impactou as debêntures. E o reajuste do ciclo 2021-2022 ajudou, então, o aumento da RAP. E é isso justamente, o Daniel falou isso várias vezes lá nos relatórios, aqui nos podcasts também, que faz do setor de transmissão querido por muitos. Por quê? Porque ele é um investimento que, mesmo com dívida alta, e a gente falou bastante sobre isso em Neoenergia, em Eng também, pesou o resultado financeiro, mas ela consegue fluxo de caixa para não perder a dívida de vista, para não ficar aquela coisa completamente descontrolada. E aí, nessa questão de precificação, tem 3 operações para entrar no primeiro semestre e mais 2 no restante do ano, claro, considerando que é previsão, né, gente? Era o próximo ponto que eu ia tocar. Mas essas previsões costumam se confirmar, tá? As empresas de transmissão de energia, elas costumam até adiantar prazo e não atrasar prazo. E aí a minha pergunta é justamente sobre isso, casando com o dividendo atual dela, que é uma coisa que as pessoas gostam bastante, o investidor gosta bastante. Considerando o dividendo atual proposto, o resultado, as novas operações que vão entrar agora em 2022, essa precificação, digamos assim, porque de fato ela não está barata, mas ela é justa? Então, a gente acredita que é justa até que provem o contrário, né? Então, vai chegar um momento que vai acontecer alguma coisa e que vai jogar para baixo. Uma coisa que eu acho que o mercado não está tomando muito conhecimento, assim, não está esquecendo, é que ele está jogando muito para a perpetuidade os valores das concessões. E essas concessões, elas já estão chegando um pouco perto do vencimento. Claro que estão entrando concessões novas, mas já tem concessão aí vencendo em 2029, 2030, então já não está mais tão longe assim. Então vai chegar um momento que vai ter uma queda de RAP porque, enfim, né, o contrato de concessão acabou. E isso a gente precisa ficar de olho também. Por enquanto, eu acho que é algo ainda um pouco distante, então eu considero justo. Com relação aos empreendimentos que vão entrar aqui, né, as linhas de transmissão, a gente tem a ESTE, lote 22, que liga Minas Gerais ao Espírito Santo, em fevereiro de 2022, por exemplo, que está em andamento. A RAP aqui é 123 milhões nesse último ciclo. Já a Naúba entrou agora, em setembro. A Imorés, outra em fevereiro de 2022, e você vê que isso é prazo de conclusão da própria ANEEL, então ela vai ter que cumprir aqui, muito provavelmente,
87,4 milhões, e a Paraguaçu, 130,4 milhões. Então, você tem aqui muitos valores entrando no resultado da própria Taesa. A gente tem o aumento da inflação, como a gente falou, mas, por outro lado, a gente tem a dívida que está cada vez mais alta e que está jogando o valor para baixo. Né? Então, eu estou tentando achar aqui uma imagem que eles colocam muito bem o que aconteceu em termos de lucro. Achei aqui, só que eu quero pegar... Vamos pegar aqui no lucro líquido regulatório mesmo de 2021. Olha só que interessante. O lucro líquido de 2020 tinha sido 640 milhões, o regulatório. Sim. A receita anual permitida aumentou 311 milhões. Então, subiu para caramba. Sim. Mas o resultado financeiro líquido caiu 334 milhões. Então, o lucro líquido final chegou em 517 milhões aqui pelo número que eles estão botando. Né, o 2021 aqui, só que eu estou achando que isso é quarto trimestre. Não, tá certo. É estranho o número. Bom, não sei, é o número que... Bom, enfim. O que eu imagino que vai acontecer? Vai entrar para 2022, por exemplo, já na UBA entrou em setembro, então não pegou o ano todo, vai pegar. Essas 3 que eu citei agora vão entrar também. Então, você tem uma receita anual permitida aí para entrar de mais uns 400, 500 milhões, por exemplo. Em compensação, do outro lado, você vai ter uma despesa financeira que você tem já uma dívida de 6 bilhões e pouco, e que 12%, 13% ao ano já vai jogar em 780, 720, 780 milhões, talvez 800 milhões. Então, vai jogar o resultado financeiro para mais 400 milhões. Só que vai entrar um crescimento também do ciclo, né? Do IPCA, do IGPM, etc. Então, na minha visão, mesmo com o resultado financeiro líquido vindo forte, a quantidade de RAP que vai entrar vai ser tão grande que ainda vai ser suficiente para subir esse lucro líquido. Claro que eu não estou falando aí de um juro a 15%, 16%, 17%. Sim. Mas se o juro ficar aí em torno de 12%, que eu até acredito, agora eu estou mais em linha com o que os economistas estão falando, sim, eu acredito que ela ainda tem condição de aumentar esse lucro líquido regulatório. Quando a gente vai para o IFRS... que às vezes é importante a gente analisar também, porque é pelo IFRS que a empresa acaba calculando o próprio dividendo dela. Isso mesmo. E a gente vê o seguinte, né, que ela, mesmo que você zerasse aquela conta de correção monetária, por exemplo, eu ainda vejo ela pagando alguma coisa entre 2,70, 2,80, por exemplo, de rendimento. Sim. Então, eu não vejo problema, porque se a gente pegar 2,80 numa ação que está R$40, vai dar 7% de yield. A empresa deve subir de acordo com a inflação. Então, você está comprando, entre aspas, um título público de IPCA mais 7. É um spread baixo em relação ao IPCA mais 5,6, hoje que está. Né? Ela teria que cair um pouco, mas seria uma queda muito pequena. É o que o pessoal fala, né? Eu fico esperando a Taesa cair, ela não passa 10%. É por causa disso, porque aí ajusta essa comparação com o título público. Então, na verdade, quando o investidor utiliza aquela estratégia que compra todos os meses, afinal de contas, eu tenho sim uma previsão que é até um determinado ponto clara, porque tu tem contratos, por mais que existam riscos de regulatórios, é fato, né? Nenhum setor está isento disso, mas ainda assim tu consegue enxergar lá o prazo de vencimento, tu entende como são remuneradas, né, essas utilizações dessa estrutura, tu entende que o ativo lá no balanço, ele tem um movimento ao longo do desempenho desse contrato. Então, é justo, digamos assim, afirmar que sim, considerando a Taesa hoje, os aportes mensais
visto que ela não tem nenhum ímpeto no preço, não é aquele ativo que sobe, sei lá, 10, 12% de uma vez só, é um tipo de coisa muito rara de acontecer. Então, é uma boa estratégia essa do investidor pegar lá todo mês e ir aportando, visto que ele consegue enxergar essas variáveis que tu comentou que tornam ela um bom ativo? É assim, quem não conhece opções, eu considero que seja uma boa estratégia. Eu não sei se precisa investir todo mês, tá? Mas pelo menos uma vez por trimestre eu acharia bom. O que eu falei com relação a opções é o seguinte, é porque talvez seja mais interessante você vender, por exemplo, uma put, hoje ela está a R$ 39. Você vende uma put ali a R$ 38, R$ 37 e você ganha esse valor. Se por acaso ela cair, você vai acabar comprando ela a 38, 37, por exemplo. Aí depois, no próximo trimestre, você vai vender outra put, por exemplo, a 35, 36, porque ela caiu. E aí, se cair mais, você vai comprar por esse valor, mas você vai ganhando pelo menos esses valores que compensam o dividendo que você não vai estar ganhando, já que você não vai estar comprando diretamente a ação. Você acaba ganhando um pouquinho mais fazendo dessa forma. Eu particularmente gosto dessa estratégia e eu gosto que a empresa está se preparando para o momento que ela vai perder as RAPs dela, né? Um medo que o mercado tinha e que está passando, e por isso que eu acho que a Taesa também subiu muito, era aquela questão de, né, que ela ainda tinha muita empresa do segundo ciclo de transmissão, que era aquele que tinha 30 anos de prazo e depois do 15º ano a RAP caía pela metade. Era a regra nessa época, mas por outro lado era ajustado pelo IGPM. Então tiveram várias empresas, ainda tem algumas que vão reduzir pela metade, mas as aí já foram, e a gente viu que isso não afetou tão fortemente o resultado da Taesa, até como eu mesmo achava lá atrás. Né? Então, enfim, para mim é caminho aberto para a empresa continuar com essa linha dela, de subir um pouquinho a cada ano. Claro que se ela subir muito em um determinado ano, pode ser que ela fique 2 anos sem subir, fica parado, andando de lado, aí tem 35 e R$ 40, mas pagando o dividendo que vale a pena o carrego, e que depois ela pode voltar a subir numa boa. Eu não estou conseguindo achar aqui os prazos das concessões, mas aí eu vou pegar ali na... E aí entra um outro ponto, já que tu falou sobre a Lupari, é um ativo que as pessoas questionam bastante também. E justamente pelo fato de que, no caso da Lupari, aí eu vou te perguntar se assemelha com Taesa também. As linhas entrando em operação, o mercado vai esperar o quê? Um alívio, ou seja, desalavancagem. Uma dívida ficando mais suave, entre aspas, e com isso melhorando a possibilidade dos dividendos. E é claro que na questão da Lupar, né, gente, o mercado olha para ela e vê, sim, uma TIR bastante alta, mesmo com todas aquelas questões lá que estão sendo debatidas de maneira arbitrária, aliás, né, aquele processo da TNE, que pode ser um gatilho ou não, porque se sair e for desfavorável a Lupar, tu vai continuar com, na verdade, uma empresa que tem projetos em operação, que vai fazer depois desses projetos, vai ter um balanço com menor capex, menos investimentos e, consequentemente, uma maior possibilidade de dividendos, o que agrada bastante as pessoas que investem justamente no setor de transmissão. O mercado enxerga a Taesa um pouco assim também, mesmo que existam, obviamente, mais leilões adiante e que venham, então, a assumir novos projetos e que a dívida, de novo, volte a subir. Mas tu espera num prazo, digamos assim, curto, e quando eu considero curto, eu considero um exercício contábil, né? De que exista essa desalavancagem e ela possa vir com um aumento de dividendo, e aí sim, para o ciclo posterior ao final desse exercício atual? Bom, a Alupar, ela é interessante a gente analisar o histórico da empresa, né? Se a gente pegar lá 2013, 2014, ela teve 2 anos ali que ela pagou, inclusive, mais do que o lucro dela de dividendos. Eu lembro dela pagar 350 milhões, foi quando eu conheci até mais a empresa naquela época.
e ela pagou por 2 anos, no outro ano ela pagou 175 milhões, porque ela queria, entre aspas, ficar conhecida no mercado. Então era a forma que tinha de chamar a atenção naquele momento. E ela percebeu que aquele modelo de negócios não seria tão inteligente, né? Pagar mais do que o lucro próprio para aparecer. E aí, o que aconteceu? Ela começa a fazer um plano de investimento e de expansão. E ela expande muito a Alupar nesse período. E aí eu acho que comparar a Alupar e a Taesa se assemelha muito com aquele podcast que a gente fez quando a gente compara a 3R e a PetroRio. Sim. As pessoas acreditam que a 3R vai ser a PetroRio do futuro, né? Ou não agora, depois desse resultado que passou. Mas, enfim, as pessoas acreditam isso. O que eu quero mostrar com esse exemplo é que aquela empresa que está mais atrás e que está querendo ser a outra do futuro, ela vai passar por problemas, porque aquela primeira já passou por esses problemas lá atrás. E o mercado, às vezes, ele não precifica isso, que era o que eu achava lá na 3R. Agora, quando a gente fala da Alupar versus a Taesa, eu já vejo a Alupar aí um pouco mais descontada. Tipo, o mercado já está aceitando que ela tem uma tira um pouco menor, que ela ainda vai ter problemas na hora de crescer e que ela pode sim ou não ser uma Taesa. Então, é uma empresa que eu gosto. Tá? Inclusive, das três, é a que eu mais gosto hoje. E a gente não vai falar dela hoje, né? Foi só para comparar mesmo, porque muita gente acaba assim fazendo aquela pergunta, ó, Alupar ou Taesa? A ideia é que a Alupar seja a Taesa do futuro, mas eu não sei se ela vai ser e não sei se o futuro vai ser o próximo exercício. Se ela parar no tempo, ela desalavanca nesse ano um pouco, e aí depois eu não tenho como entrar na cabeça do gestor, se ele vai preferir distribuir dividendos ou desalavancar mais para um novo ciclo de investimento. Exato, então, não tem como entrar na cabeça do gestor. Olhando o passado da Alupar, eu vi lá que ela pagou muito dividendo naquele período, mas era uma outra gestão também, se eu não me engano, ali. Já eram outras pessoas. Então, eu não tenho como entrar na cabeça do gestor para saber se a preferência dele vai ser por mais desalavancagem ou por pagamento de rendimento. Uma coisa é fato, o resultado da Alupar vai crescer bastante. Sim. Uma coisa que eu acho que ajudaria a Alupar era se a CEMIG saísse da Taesa, porque aí ela ganharia o direito de opção de compra dos 50% da Taesa de todas as TBE, que são aquelas 11 linhas de transmissão. E aí isso aumentaria bem o resultado dela e facilitaria para a pessoa física analisar a Alupar, porque hoje grande parte do resultado dela é assim, lucro líquido consolidado, aí vem um número maravilhoso. Aí lucro líquido dos acionistas controladores, vem praticamente a metade, porque a metade é de outras empresas, inclusive a própria Taesa nessa TBE, então facilitaria. Isso. Então tem gente que fala assim, nossa, a Alupar está baratíssimo, sei lá, PL de 4 alguma coisa, viu em um site. Aí no outro site está PL de 9, por exemplo. Então tem muito com a questão da contabilidade também. Eu já vi muita gente, até experiente, errando essa situação. Exatamente. Por isso que é preciso bastante cuidado quando você acessa esses sites que dão os resumos dos indicadores. É sempre importante você ler lá o que eles consideram no cálculo das duas variáveis para poder ter aquela razão, para poder ter aquele número, tá? Isso é muito importante. E agora, falando do segundo ativo, aquele que a gente propôs, então, a fazer a comparação com o Taesa, que divulgou o resultado e que, infelizmente, o resultado não foi bom, assustou bastante gente. É por isso que eu vou começar com uma explicação bem básica, bem curta, bem resumida. Bom, assustou para quem não entende, né, sobre a RBSE e o que aconteceu. Exatamente. Né? Então, eu vou começar justamente com essa contextualização para que você possa entender o básico e aí a gente segue adiante mostrando para vocês que esse recuo de receita, esse recuo de EBITDA, esse recuo no lucro líquido com influência, obviamente, também do resultado financeiro, ele tem os motivos
E quem acompanha o ativo sabia que isso ia acontecer e sabe também que essas parcelas, digamos assim, devidas às empresas transmissoras, elas têm um prazo para acontecer e também é preciso cuidado para você que calcula o preço justo não acabar colocando na perpetuidade o que não vai existir na perpetuidade. Então, vamos começar lembrando que a ANEEL, que é a agência reguladora, ela reprogramou o pagamento de uma indenização às transmissoras. Essa indenização às transmissoras, ela é fruto do que ocorreu lá no governo da Dilma, lá em 2015, para quem não lembra. E caso você não tenha estudado sobre isso, não saiba, tem bastante material na internet para que você fique a par do ocorrido, né? E o prazo O que eu agora... diria é o seguinte, olha o lucro da Transmissão Paulista em 2016. E você Exato. vai ver que tem alguma coisa estranha. Volta lá nos releases de 2016 e olha o lucro ali. Acho que foi no terceiro trimestre de 2016. Se não, pega o consolidado do ano todo e dá uma olhada que você vai ver que veio um lucro lá de 6 bilhões, 5 bilhões em um trimestre só, que era completamente fora do normal. Essa é a tal da RBSE que ela estava recebendo, e, enfim, né, agora está recebendo um valor menor, vamos dizer assim. Ela foi colocada para o resto do prazo da concessão, não é isso? O prazo agora é 2027, de acordo com a ANEEL, e as parcelas, elas vão ser de foram, na verdade, de 2,22 bilhões em 2021 e tem uma previsão de 3,25 bilhões em 2022. A gente já pagou mais de 8 bilhões. A gente, porque a gente paga mesmo, né? E de 2023 até 2027 vão ser o restante, então, aqueles 6,6, quase 7 bilhões de reais que tem que ser pagos. E aqui, quando se fala dessa indenização, a gente está falando da RAP. Por quê? Porque ela precifica esses negócios, então vai alterar o fluxo de caixa. Consequentemente, os investimentos referentes àquelas substituições de ativos no final da vida útil, que vai alterar o preço, enfim. Mas a primeira coisa que você vai enxergar é que o faturamento vai reduzir. E foi justamente o que aconteceu nesse trimestre com a ISA CETIP, com a TRPL, e ela é muito clara. Se alguém disser que o release está difícil de entender, é porque não leu direito. O release está completamente claro, o ITR mostra tintim por tintim o que aconteceu, o que está nesse trimestre, no quarto, no caso de 2021, no ano de 2021, o que isso significa, não apenas na receita, mas também no EBITDA, mostra lá que o resultado financeiro foi impactado pelos juros também, apesar de que outras receitas também acabou aumentando, mas não o suficiente. E aí você tem lá no final, então, um lucro líquido que reduziu 45,5% na comparação com o quarto trimestre de 2020, no ano um pouco menos, né? O ano foi um recuo de 10,2%, mas veja que você tem variações importantes, né, que você precisa considerar e que a principal delas é justamente, então, esse valor, né? Esse valor que, basicamente, quando se analisa esse ativo, não pode se fazer isso sem considerar essas indenizações. A questão toda é: vale a pena, mesmo considerando que hoje não é um ativo considerado barato ou muito depreciado em termos de cotação, considerar que ela ainda terá essa entrada de valores ao longo dos próximos 5 anos? É justificada a precificação dela considerando o cenário? Então, a TRPL, eu vejo um potencial de crescimento nela, mas é importante a gente falar sempre o seguinte, tá? E, assim, ela, diferente da Taesa, que tem várias linhas de transmissão, que ela recebe, enfim, a RAP, ela também tem aqui várias linhas de transmissão, só que ela, eu diria que ela é um pouco menos diversificada, vamos dizer assim, porque ela tem aquelas linhas de transmissão da antiga ISA CTEP, né, que é a inicial lá, de quando foi feita
quando foi feita... Ih, vai passar a ambulância aqui, peraí. O Rio de Janeiro é movimentado, né, chefe? Pois é. Pior é que tem... Ontem, na monitoria, tinha começado o carnaval lá, que tu teve que fechar a janela? Foi. Mas Começa o muito carnaval ao não foi vivo. cancelado? Não foi cancelado. É mesmo? Não, vai Puxa ter. vida! Carioca sabe viver. Teve ponto facultativo, vai ter. Olha só. Deixa eu falar agora aqui, olha só. Assim, voltando lá atrás, teve a privatização da Transmissão Paulista. Né? Quando a gente fala dessa ISA atrás, é uma empresa colombiana, tá? Que é energia elétrica. Então, em algum momento, ela pega essa empresa, que é a Transmissão Paulista, e ela segue com todos os valores, tá? Com todas essas RAPs a receber da própria Transmissão Paulista. Inclusive, a Eletrobras também é acionista da Transmissão Paulista. Ela tem mais ações preferenciais. Quando chega ali na questão da Dilma, como você falou, a empresa ela precisa ter os ativos anteriores eles não puderam ser depreciados. Então, a empresa tinha uma ação lá na justiça e ela conseguiu colocar na conta toda aquela depreciação de ativos e que foi isso que você colocou aí. E isso gerou a tal da RBSE. E aí ficou a discutir um componente econômico lá, final, que era o tal do CAE, né? Se ele ia ser calculado pelo AC ou se ele ia ser calculado pela inflação, se eu não me engano. Era uma dessas duas coisas. E aí acabou que o RAP era um determinado valor, 1.842 bilhões, e aí ela teve uma inflação e caiu para 1.200 bilhões, quer dizer, uma queda de 35% exatamente nesse último ciclo tarifário, porque teve esse reperfilamento, mas isso tudo era super conhecido. Sim. Então, quer dizer, a empresa divulgou um resultado em crescimento das linhas dela de transmissão e uma redução enorme da indenização. Isso. Só que a RAP da ISA-CETEP é 1.164 bilhões. O RBSE é 1.200 bilhões. E aí ela ainda tem mais algumas outras aqui, menores, subsidiárias, que entram como equivalência patrimonial, que a participação dela é 357 milhões aqui, e tem uma outra aqui de 186 milhões. Então, quer dizer, são pequenas. Então, foi muito... É muito relevante essa queda que teve na própria RBSE. Para piorar ainda, além desse reperfilamento, a gente tinha um antigo fluxo de recebimento que faria com que a empresa recebesse, nesse ciclo de 2021-2022, 2 bilhões 258 milhões, porque entraria o CAE, entraria o componente financeiro e o componente econômico. E aí o que aconteceu? Com esse reperfilamento, ela ganhou o mesmo componente econômico de 750 milhões, o CAE sumiu, e o componente financeiro caiu de 909 milhões para 402 milhões. Então, ela cai o recebimento de 2 bilhões e 200 para 1 bilhão e 100. Isso tudo já era conhecido. E no próximo ciclo 2022-2023 sobe para 1 bilhão 340 milhões. Isso. E aí só vai voltar a subir forte em 2023-2024, 1 bilhão 781 milhões. E aí fica por 5 anos. E aí, no final, 2027-2028, que é o ciclo, depois, para 28 até 33, ainda tem um componente econômico de 99 milhões por ano, mas que aí é pequeno para o tamanho da empresa. Mas 2027 e 2028 é aquela hora que a porta vai estreitar. Porque aí vai cair muito a receita da empresa. Isso. A não ser que ela faça muitos investimentos. Então, quer dizer, eu vejo hoje, na Transmissão Paulista, que você tem que fazer uma alocação muito mais estratégica. Não é aquela alocação tática de curto prazo. É uma alocação assim. Eu sei que a empresa caiu porque o mercado é burro, tá? É isso. O mercado é burro, a ação caiu. Então, eu sei que vai aumentar em 23, 24. Então, o que eu faço? Eu começo a comprar ação agora, aí eu junto uma quantidade grande de ações, enquanto isso o meu carrego é ótimo, eu acho que a empresa pagou 13% ou 12% de yield no último ano, e ela tem condição de continuar pagando,
E aí, o que vai acontecer? Quando chegar no ciclo 2023, 2024, que esse valor sobe, aí o mercado vai abrir os olhos e vai ficar ganancioso em cima dela. E aí você tem ali como surfar pelo menos uns 2 ou 3 anos e sai antes de todo mundo. Então, quer dizer, uma alocação que você pode ficar com ela por 5 anos e aproveitar esse erro do mercado. Tá? Então, seria uma alocação, na minha visão, muito mais estratégica. Eu diria que seria assim, um trade do RBSE, vamos dizer assim. Mas é um trade de 5 anos, não é um trade que o pessoal está acostumado a fazer de day trade de um diazinho. Isso. E a prática da distribuição de proventos dela é, então, de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório, ou seja, se aproxima da geração de caixa da companhia. No último, em 2020, ela pagou quase R$1, um pouco menos, na verdade, não lembro, mas foi um valor bem considerável. No último trimestre, se eu não me engano, foi quase R$1. Ao longo de 2021, o valor se aproximou de R$4,30, alguma coisa assim, por ação. Ela pagou 80 centavos em maio, 79 centavos em maio, 50 centavos em julho, 78 centavos em novembro, 52 centavos em novembro e mais 17 centavos agora em janeiro. Juntando com o juros sobre capital próprio, deu R$4,25 por ação. Então, esse número deve cair por causa desse último resultado, tá? Então, você tem que entender isso, tá? Não vai ficar R$4,25. É 75% do lucro líquido regulatório como prática de distribuição. Lembra que a RAP vai diminuir no ciclo 2021-22, então ainda tem alguns trimestrezinhos de vacas magras, vamos dizer assim. Exatamente. Tá? Então, só terminar aqui, o lucro líquido regulatório aqui, né, a gente deve ter lucros menores, então vamos imaginar, quarto trimestre deu um lucro líquido regulatório aqui só de 133 milhões, por exemplo, mas teve algumas parcelas de ajuste, algumas coisas assim, então ajustado 162 milhões. Se a gente colocar aqui rapidamente, se a gente anualizasse esse número como sendo um número bem ruim, para a gente chegar aqui no mínimo de dividendo, a gente teria aí uns 640 milhões. E aí a empresa pagaria 75% disso, 480 milhões, seriam 75 a 80 centavos. Então, quer dizer, é uma empresa que, na pior das hipóteses, poderia cair para um yield de 3%. É diferente da Taesa, que talvez possa cair para um yield de 7%. Então, o mercado ele quer ir na segurança. Se você quiser trabalhar essa curva da RBSE e a volta do regulatório do indicador vindo muito mais para cima depois, né? O 2020, por exemplo, o lucro líquido regulatório foi 2 bilhões, por exemplo. Sim. Então, você pode trabalhar essa curva aí muito bem, na minha visão, na Transmissão Paulista. Uma empresa que, diferente da Taesa, que está 2 vezes o valor patrimonial, é uma empresa que está 1,14 vezes o valor patrimonial. Então, tu acredita que dentro desse cenário todo, com esse reperfilamento, com esse aperto nos próximos 2 ciclos e depois essa expansão nos 5 anos próximos, tu acredita que o preço está justo? Ele embute todo o risco desses próximos 2 exercícios? Sim, eu acredito até que está barato. Eu acredito que ela está mais barata do que a própria Taesa. Mas aí o pessoal vai perguntar assim, então por que na Dicaprev está a Taesa e não está a Transmissão Paulista? Porque, cara, eu já conheço o meu eleitorado, entendeu? O pessoal é mais imediatista e o mercado não deve precificar esse aumento da Transmissão Paulista nesse momento. Ele só deve precificar isso mais lá para o final de 2023, meio de 2023. Então não tem motivo de eu mudar agora e talvez tirar uma empresa que paga 10%, 12% ao ano por uma empresa que pode ter o risco de pagar 3% ou 4%, por exemplo. Então, não acho que seja o momento adequado para trocar aquelas pessoas que pensam mais curto prazo, né? E a gente sabe que é mais ou menos isso. Uma coisa que é legal da gente falar é o seguinte também, que a Transmissão Paulista ela é uma empresa muito maior do que a Taesa. Né? As pessoas às vezes não têm essa noção, porque elas veem o preço da Taesa subindo, R$40, elas acham que a Taesa é muito maior do que a Transmissão Paulista. Não, mas tem, eu ouço isso. É impressionante, mas eu ouço isso. Então, o melhor mas aí é complicado, né? O melhor número para você ver isso é assim, os ativos da concessão, né? Aquele ativo contratual,
Da Taesa, a gente falou no início, que era 11 bilhões e 200 milhões. Sim. Aqui, 21 bilhões de reais na Transmissão Paulista, uma empresa muito maior. Não tem comparação. E quando você vai falar de valor de mercado, a Taesa está lá em 11 bilhões de valor de mercado, se eu não me engano, e a Transmissão Paulista 16. Então, 13 bilhões contra 16. Então, elas estão quase empatadinhas. Então, a gente vê aí uma diferença grande. Exatamente. E essa diferença, eu espero que vocês tenham entendido, né? O que significa esse reperfilamento, essa indenização para a TRPL, que ela é sim uma boa pagadora de dividendos, a Taesa também não fica atrás nesse quesito. Ambas são transmissoras, ambas possuem, então, a RAP como esse atrativo, digamos assim, para os investidores que gostam de maior previsibilidade. Importante dizer que são ativos que vão continuar investindo. Eu não acredito hoje em dia, considerando tudo que nós temos para crescer em termos industriais, em termos econômicos, que não tenhamos, né, um desenvolvimento maior de energia, porque nós precisamos, né, temos uma das energias mais baratas e mais limpas do mundo, apesar de que sim, nós ainda temos até em abril aí a bandeira da estiagem aí pesando, não só no bolso da pessoa física, da pessoa jurídica também. Mas a pergunta que eu quero te fazer, que é aquela que o pessoal adora, né? E eu, claro, sou a representante do povo aqui, né? Daniel, qual é o melhor ativo de energia quando se fala em transmissão hoje? Aquele que tem os melhores fundamentos e está mais barato? Eu acho que depende aí do teu perfil de investidor. O perfil de investidor mais conservador e que quer aquela rentabilidade mais ou menos garantida, ele não vai conseguir trocar a própria Taesa, né? Ele vai preferir a Taesa. Então, na hora que a gente tem que botar lá numa dica prévia da vida, a gente vai preferir a Taesa mesmo. Tá? É uma pessoa que tem um pouco mais de risco, que aceita correr um pouco mais de risco, iria preferir a própria Alupar, porque você vai conseguir capturar talvez essa migração dela com algum risco, claro, mas aí é onde você vai ter o maior potencial de valorização. E a Transmissão Paulista, como eu falei, é uma ação um pouco mais estratégica. Para mim, as três são recomendação de compra, mas cada uma tem o seu perfil lá, então você tem que ver qual é aquele que se adapta mais à forma como você analisa, né? Então, se a pessoa é uma pessoa que precisa mais de dinheiro agora, eu não pensaria duas vezes em ir na Taesa e paciência, se eu perder uma alta expressiva de uma outra empresa. Tá? Enfim, a Taesa vai subir regularmente, provavelmente. Tá? Se você quer tomar um pouco mais de risco, você vai na Small Cap, que é a Alupar, e a Transmissão Paulista eu acho que tem esse, entre aspas, trade aí de uns 3, 4, 5 anos. Sim. Tá? Então, cada uma tem o seu perfil, as três são recomendação de compra. E lembrando que quem assina o Dica de hoje, as várias carteiras, né, que existem lá no Dica de hoje, vai ter ativos diferentes em cada uma das carteiras, justamente por conta disso que o Daniel falou, porque cada carteira tem um apelo, uma estratégia diferente. Uma última pergunta aqui para ti, chefe, é a seguinte, porque muita gente acabou já deixando mensagem lá no Instagram, então para que tu possa esclarecer para o pessoal, com certeza no relatório de sábado vai ter uma indicação para o pessoal que está feliz, né, com o dividendo da Petrobras aí sobre o que fazer, certo? Certo, vai ter uma indicação. Viu só, gente? Eu disse para vocês, todas e as pessoas... a indicação vai depender do preço da Petrobras, claro. Isso, então todas as pessoas que perguntaram lá no Instagram, muita calma nessa hora, no sábado, no relatório, vai ter lá a orientação, né, do que vocês devem fazer com o ativo que vocês possuem em carteira. Chefe, gostaria de deixar aí um recado final falando justamente sobre esse setor de energia elétrica, a tua visão aí para o curto e para o médio prazo, o que tu enxerga para o desenvolvimento aí, tanto, vamos abrir um pouquinho para geração, distribuição, transmissão? Certo. Com relação a essa questão, né, do setor de energia elétrica, ele é um setor muito amplo, né? Tem geração de energia elétrica, distribuição de energia, transmissão, que foi o que a gente falou hoje,
que nada mais é do que interligar aquelas empresas que geram energia com aquelas que distribuem para chegar na tua casa, ou no comércio, ou na indústria. Então, hoje a gente está falando exatamente dessas linhas de transmissão. E se quiser colocar mais uma aí, a gente ainda tem comercialização de energia, mas a empresa que tinha aí, que era mais focada em comercialização, que era Focus Energia, ela iria para geração, mas ela acabou agora sendo já vendida para a Eneva. Exato. Então, a gente não tem empresas só comercializadoras, né? Normalmente a gente tem, sei lá, Copel, ela tem a Copel comercializadora, a empresa tal tem a empresa comercializadora. A NBR também tem. A NBR tem a comercializadora dela, porque aí é onde ela consegue fazer aquele trade de energia que ela compra ou gera energia mais barata e consegue vender mais caro. E a gente fez um material sobre Eneva falando sobre a Focus, não foi? Foi, falamos. Está disponível lá no site também. Para quem é assinante, está lá. Eu acho que está no fechado, não lembro. Está no Indicações, foi em janeiro, né? Passou um período lá que a gente já tinha falado de todas da carteira e aí a gente acabou abrindo para fazer análise de outras empresas também. Bom, transmissora de energia, o que me chama a atenção é que ela ainda não foi canetada nenhuma vez, esse segmento. Então, às vezes, eu acho que ele pode se sentir um pouquinho mal por causa disso no futuro, né? E falar assim, pô, já canetei distribuição, já canetei geração, agora vou canetar esse que está faltando. Então, é uma coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha. Então, é uma coisa que me chama a atenção. Por outro lado, é um segmento tão bom, mas tão bom pela previsibilidade, que se você parar para olhar, as empresas que antes eram geradoras e distribuidoras, hoje elas estão investindo na transmissão de energia. Exato. Você está tendo aí, né, uma Energias do Brasil, né, a Energia, a ENGIE, enfim, todas a Equatorial, todas elas estão entrando nesse segmento de transmissão porque, assim, você tem um pênalti grande no início, que é fazer todo o investimento, então você gasta muito no início, mas depois que está feito o investimento, você fica liberado, né? Você faz só ganhando valor. A gente não falou hoje, mas a margem EBITDA da Taesa passou de 80%, por exemplo, nesse trimestre, e tem algumas concessões que passaram de 88%, por exemplo. Exato. Que é bem a margem média, né? Sim. Então, quer dizer, aí você vai falar assim, poxa, né? Não seria difícil um presidente no futuro chegar assim, nossa, que absurdo, uma empresa que lucra 88%, vamos fazer alguma coisa. Mas isso tem a ver com o investimento que ela fez antes. Sim. Então, na verdade, é um pagamento pelo investimento que ela fez antes. Então, quer dizer, se vai ser canetado ou não está nas minhas mãos, né? Mas é uma coisa que me chama a atenção porque todo mundo está querendo investir nisso. Por outro lado, quando você tem muitas empresas querendo investir em um determinado setor, o que normalmente acontece? Os leilões eles acabam vindo com um valor de retorno, né, uma taxa interna de retorno muito baixa. Então, isso a gente já está começando a ver nos últimos leilões de transmissão. Porém, aqui vale um adendo de que a Energia é um exemplo disso. O valor projetado, na verdade, dessa construção desse CAPEX pela ANEEL, geralmente as transmissoras conseguem construir por um preço menor, elas conseguem ter uma economia, entre aspas, justamente pela eficiência. Então, bem como tu falou, é um setor que precisa que sejam analisadas as minúcias, né? Sim, você imagina que você tem, por exemplo, hoje a gente falou de uma linha de transmissão que era entre Minas Gerais e Espírito Santo. Se tiver uma linha de transmissão em leilão entre São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, se essa empresa ganhar, muito provavelmente ela já tem lá uma equipe de terra, já tem bases ali, já tem gente ali trabalhando, já comprou algum material que talvez ia sobrar em estoque que ela pode reaproveitar na próxima linha de transmissão. Então, quer dizer, tudo isso é economia em cima do CAPEX da ANEEL, que está pensando uma empresa que vai chegar lá do zero e vai começar tudo. Exato. Então, elas conseguem, sim, um desconto bastante grande e talvez o principal, né? Conseguem energizar e operacionalizar ali em menos tempo do que os 5 anos da ANEEL. Então, os dois são importantes na hora que a gente calcula a taxa do retorno. E por isso que, às vezes, a gente vê deságio, né? De 58%, de 45%, de 50% e coisas do gênero. Se tu não está dentro da empresa, a tua projeção de taxa é uma mera suposição. Mas mesmo sabendo disso, mesmo sabendo dessa eficiência das empresas,
é nítido a gente verificar que em 2016, por exemplo, saía com taxa de retorno talvez de 12, hoje em dia sai com taxa de retorno de 8, de 8,5. Concorrência maior, mais Concorrência empresa. maior. Isso, exatamente. E projeção de futuro também melhor para a gente. E eu acho até que tem uma diminuição de risco jurídico também. Também. Tem algumas coisas aí. O Brasil melhorou também ao longo desse tempo, embora o pessoal fale o contrário. Não, melhorou sim, com certeza. Mas hoje a gente já começa a ver taxas menores. Então, eu tenho um certo receio com relação a quanto essas empresas vão pagar mais do que o título público de inflação no futuro. A conta que eu faço muito no segmento de transmissão é isso, porque elas são muito lineares. Claro. Então, elas são muito parecidas com um fundo imobiliário, com um título desses de inflação. Elas vão pagar um pouquinho a mais na hora que você somar o dividendo que você recebe mais a rentabilidade delas. A gente falou sobre isso no podcast de ontem, com o Chaves. A gente falou justamente sobre isso, que as pessoas implicam às vezes com ele, porque falam assim, para que tu fica falando de taxa do Tesouro se eu estou investindo em fundo imobiliário? Então, assim, as pessoas acham que são coisas assim que não tem nada a ver, e tem, né, gente? Tá vendo? Precificação precisa sim ter aquele prêmio pelo risco que você corre em renda variável, senão não faria nenhum sentido. Claro, o que eu diria para essas pessoas é, se você está realmente achando isso, não deixa desse mês agora fazer o curso de geração de renda com investimentos. Isso aí. Porque a gente trabalha as 3 classes de ativos e você vai entender a relação entre elas e como é que você faz para ter uma boa estratégia aí com relação a dividendos. E aprender que Tesouro Direto não é o bicho-papão, ele não é a coisa feia que ninguém tem que olhar, muito longe disso. E falando também não só do Tesouro, né, mas de debênture, de CRA, enfim. Isso. E, como sempre, a gente vai ter também um workshop gratuito, porque a gente gosta de passar algum conteúdo gratuito também para as pessoas, que a gente sabe que nem todo mundo pode fazer um determinado curso em determinado momento. A gente sabe que, às vezes, o calo aperta. Entre escolher o aporte ou fazer o curso, tudo bem. Às vezes é importante você fazer, sim, o aporte. Ainda mais se você já tem uma estratégia, se você já é mais centrado. Mas, mas a gente tem lá, o curso acaba tendo uma visão que é um pouco mais elaborada, aí a gente passa de estratégias na minúcia, a gente fica junto, etc. Então, a pessoa que quer entender essa relação, essa ligação de tudo, numa estratégia baseada completamente em renda, no final desse mês, agora de março, a gente vai estar lançando geração de renda com investimentos com um workshop gratuito também de 3, 4, 5 aulas ali antes. Exatamente. Aí você fica ligado lá no Instagram do Dica de Hoje, que aí vai ter os links lá para você se inscrever no workshop e receber as aulas, enfim, né? E também vai ficar disponível no YouTube, né? E aí você vai entender por que a gente fala tanto de taxa do Tesouro. Exatamente. Em ações, em fundos imobiliários, você achando que não tem nada a ver. Exatamente. Enfim, chefe, algum recado final aí para o pessoal, se despedir, desejar uma boa semana? Bom, eu acho que eu antecipei um pouco esse recado final, então vamos no recado pessoal. Agora o recado final pessoal. Aproveitem bastante o carnaval. Quem quiser descansar, descanse. Quem não gosta de farra, enfim, viaja para um lugar longe. Quem gosta de farra também, aproveite bastante o carnaval. Evite ficar olhando as bolsas dos Estados Unidos na segunda e na terça, não faz bem. Lá abre, o Brasil não abre, o Brasil só vai abrir 1h da tarde. Quarta, né? Da quarta. Então, inclusive, isso foi o que fez o primeiro circuit breaker lá em 2020. Então, supondo que a guerra na Rússia piore, por exemplo, com a Ucrânia, e aí entra o final de semana complicado, aí cai Estados Unidos 2, 3% no primeiro dia, cai 2, 3% na terça e o Brasil fechado. E aí o Brasil vai abrir na quarta, ele vai pegar tudo isso junto. Então, esse é o meu recado final. Não fica olhando lá Estados Unidos, essas coisas, porque só vai te incomodar. E lembrando também, já que o chefe falou sobre isso, que o Geração de Renda ele tem uma estratégia na parte de renda variável, de ações,
que te ajuda justamente nisso, para que você que não gosta de abrir o home broker todo dia, que a volatilidade te incomoda, né? Ficar acompanhando aquelas notícias todo dia te deixa ansioso, nervoso. Existem outras formas de investir, tá? Não é porque a internet, lá a rede social pinta uma coisa que aquilo é a única verdade, a única possibilidade, né? Enfim, eu quero te agradecer, chefe, pela companhia, pela gentileza, pelos conhecimentos, né, que você passa aí para todos nós nessas nossas conversas, nesses nossos podcasts. Agradecer também a todo mundo que ficou conosco por essa quase uma hora, né, de conversa sobre Taesa, sobre a Alupar e também sobre a QRPL. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, desejo a vocês uma ótima semana e a gente se vê no próximo podcast. Um abraço. Um abraço.